Aluninhos, na aulinha de hoje vamos começar a falar dos sais. Convém ressaltar que será a terceira função inorgânica até então estudada. A primeira nós vimos os ácidos diarrênios, né? Então, quando eu me refiro a um ácido diarrênios, por exemplo, eu posso pensar no HCl. Todo composto inorgânico que começa com hidrogênio, exceto água. Beleza? Depois, nós vimos as bases. Quando eu me refiro às bases diarrênios, eu penso em qualquer composto inorgânico que termina com OH. Na aulinha de hoje, iremos começar a falar dos sais. O teacher colocou a definição dos sais. Eu posso pensar como sendo um composto que apresenta um cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido. Convém ressaltar que os sais são compostos iônicos. Então tá bom, meninos. Meninas, sempre quando eu me refiro a um composto que necessariamente eu tenho que ter um cátion que veio da base e um ânion que veio de um ácido, eu estou falando de uma reação de neutralização. A reação de neutralização, ela pode ser uma reação de neutralização parcial ou total, que nós iremos falar disso exclusivamente na próxima aula, tudo bem? O que eu quero para a aulinha de hoje é a seguinte situação. Sempre quando eu me refiro a uma reação de neutralização, eu posso pensar assim, ó, um ácido. Esse ácido, ele reage com uma base e ele forma o que, galera? Ele forma sal mais água. O teacher vai colocar um dos exemplos mais simples de reação de neutralização. Quando eu penso em um ácido, eu vou citar o HCl. Quando eu penso em uma base, eu vou citar o NaOH, que seria a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Isso aqui, a gente vai imaginar essa situação. Concorda comigo que toda vez que eu me refiro a um ácido, eu sei que em meio aquoso eu tenho H+. Se o ácido em meio aquoso ele possui H+, a base em meio aquoso ela possui OH-. Lindos, lindas, que número que eu tenho aqui? Observa que aqui eu tenho o número 1, então isso aqui quando volta, nós podemos pensar que essa carguinha seria o Cl-. Entre parênteses, inclusive um parênteses imaginário, eu também tenho o número 1 ao lado do OH. Então isso aqui quando volta, quando as cargas elas voltam, isso aqui surge na forma de Na+. Aí eu posso lembrar que esse Na+, inclusive, ele é do grupo 1. A carguinha dele nos compostos só pode ser Na+. Lindos, lindas, observa. H+ com OH-, isso aqui vai formar, é o que a gente chama de H2O, que seria água. Combinado? Na+ com Cl- é sempre o positivo na frente, seria algo parecido com isso, Na+, Cl-. Essas cargas, elas cruzam, tchansky, desaparece o sinal e só vai um número. Então, seria NaCl. Beleza? Concorda comigo que toda reação de neutralização, necessariamente, eu formo um sal e a água. Combinado, pessoal? Aluninhos, uma outra maneira para a gente representar essa situação aqui em cima, eu poderia imaginar assim, ó,
quando eu tenho o ácido em meio aquoso, esse ácido, esse HCl, ele ficaria na forma de H+, Cl-. Quando eu tenho a base em meio aquoso, isso aqui ficaria assim, ó, na forma de Na+, e OH-. Agora, se eu pegar esse sistema 1 e misturar com o sistema 2, eu iria ter assim, pessoal, eu iria ter Na+, Cl-, e nesse meio aquoso eu teria também água. Essa água que está aqui, pessoal, quando a gente faz um processo de evaporação dessa água, eu iria obter, evidentemente, o NaCl, conhecido como cloreto de sódio. Então, por exemplo, quando eu faço a evaporação, a água vai embora e eu ficaria exclusivamente com o NaCl sólido. Sim ou não, pessoal? Falando um pouquinho sobre a importância dos sais, o teacher colocou para vocês 5 exemplos. O primeiro exemplo seria o NaCl, o cloreto de sódio, tipo aquele sal que todo mundo conhece, utilizado principalmente como tempero. Depois eu posso citar o sulfato de amônio. Esse sulfato de amônio, ele é extremamente utilizado como fertilizante. Só o Brasil, moçada, nós produzimos algumas 1000 toneladas por ano. O terceiro exemplo, o teacher colocou aqui, ó, o NaHCO3, conhecido como monohidrogênio carbonato de sódio. Ele é largamente utilizado como fermento químico. Esse fermento químico é, na verdade, o segredo do bolo, né, pessoal? É o que faz o bolo crescer. O quarto exemplo, o sulfato de sódio e sulfato de magnésio, eles são extremamente utilizados como laxantes. Laxantes, pessoal. Aí sim, hein? E o último exemplo, o teacher colocou o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio, utilizado para corrigir o pH do solo. Eu posso utilizá-los para corrigir o pH do solo, ou eu poderia utilizar também, na verdade, a cal virgem. A cal virgem é algo muito parecido com isso aqui, com carbonato de cálcio. A cal virgem é conhecido como óxido de cálcio. Se você pega esse carbonato de cálcio e fornece uma certa quantidade de calor, isso aqui vai dar origem para cal virgem mais CO2. A cal virgem, na verdade, seria o óxido de cálcio. Nós vamos aprender isso aqui em breve, pessoal, no próximo módulo. Combinado, meninos, meninas? Fala comigo, bebê. Para a gente descobrir a nomenclatura dos sais, um detalhe muito importante é, eu tenho que saber a nomenclatura dos ácidos. Sendo assim, eu consigo descobrir a terminação dos sais. Então, uma regrinha muito importante que o teacher vai passar agora. Concorda comigo que quando eu tenho um hidrácido, ou seja, um ácido que não possui oxigênio na molécula, a terminação é hídrico?
Quando eu penso no sal, hídrico vai para eto. Belezinha? Agora, um ácido, quando termina com ico e oso, ele é um oxiácido. Tudo bem? Ou seja, ele possui oxigênio na molécula. O ico dá origem ao sal com a terminação ato e o oso dá origem a um sal com a terminação ito. Só para você não esquecer, moçada, pensa assim, ó. Doloso, mosquito, timato, tibico, timeto, no vidrico. Então, o que eu preciso gravar é isso aqui, moçada, ó. Então, se você lembra desse doloso, mosquito, timato, tibico, timeto, no vidrico, isso não tem como dar errado. Me ajuda aqui. O teacher colocou o HBr. A gente sabe que esse HBr ele não tem oxigênio na molécula, ele é um hidrácido, ele termina com hídrico. Então, a nomenclatura desse ácido seria ácido bromídrico. Observa, pessoal, olha a terminação hídrico. Esse cara em meio aquoso, ele vai originar o ânion Br-. Esse Br- de hídrico passa para eto. Isso aqui eu vou pensar no brometo. Vamos fazer mais um para a gente treinar, moçada. Conseguiu observar que de hídrico passou para eto? Então, bora mais um. HClO. Teacher, isso aqui tem oxigênio na molécula. Isso aqui é um oxiácido. Então, a nomenclatura de um oxiácido, eu tenho que lembrar daquela banana canutela para sorvete colorido. Banana canutela para sorvete colorido. Lindos, me ajuda aqui, ó. Banana com Nutella para sorvete colorido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora é assim, ó. 3, 3, 3, 4, 4, a única exceção, 3. Quem é o padrão do Cl? O padrão do Cl é o HClO3, que é o ácido clórico. Quando eu penso no HClO2, ele passa a ser o ácido cloroso. E quando eu me refiro ao HClO, concorda comigo que isso aqui será o ácido hipocloroso. Tudo bem? Dioso, meninos, isso aqui passa para ito. Então, quando eu coloco esse cara em meio aquoso, esse ânion, que é o ClO-, isso aqui, na verdade, é quem, pessoal? É o hipoclorito. Muito bem. Agora fica fácil para a gente entender a nomenclatura dos sais. O teacher colocou 3 exemplos. Eu pensei no Na2S, isso aqui em água. Lembra? Outra colinha do teacher, carga fixa. Grupo 1 ou 1A é um mais. Quem é que eu tenho que lembrar? Principalmente lítio, potássio e sódio. Grupo 2 ou 2+, a carguinha é 2+. Magnésio, cálcio e estrôncio. Aí depois você lembra do alumínio, que é 3+, do zinco, que é 2+, da prata, que é G+, do íon amônio, NH4+, e o cádmio, que é 2+. Então eu penso assim, ó, se eu tenho Na, isso aqui Na+, olha esse número aqui, moçada, as cargas, elas cruzaram, então vamos voltar essas cargas. Eu tenho S2-. Esse S2-, isso aqui, na verdade, veio desse ácido aqui, ó, H2S. Esse H2S
é o ácido sulfídrico. De hídrico eu passo para eto. Olha a nomenclatura do sal. É o nome do ânion, o nome do cátion e você coloca a carga em algarismo romano, entre parênteses, se não for carga fixa. Então ficaria assim, ó. Isso aqui é o ácido sulfídrico, de hídrico passo para eto, é o sulfeto de sódio. O sódio é carga fixa, então isso aqui tá lindo, tá maravilhoso. Olha o próximo exemplo. K2CO3. O K é do grupo 1, é K+, esse 2 ele volta na forma de CO3, 2-. Esse CO3, 2-, moçada, ele vem desse ácido aqui, ó, H2CO3. Esse H2CO3, o padrão do H2CO3 está aqui na tabelinha, é o ácido carbônico. De ico eu passo para ato. Então, isso aqui é o carbonato de potássio. O potássio, ele é carga fixa, então eu estou tranquilo, eu estou de boa. Eu estou, como diz os meus aluninhos, eu estou suavão. Olha o último exemplo, pessoal. PbNO2, 2. Isso aqui em meio aquoso é Pb2+. Tudo bem? Esse 2 ele volta, você observa que isso aqui está em parênteses. Esse 2 então é do Pb, combinado? Esse 1 ele volta na forma de NO2-. Esse ânion, pessoal, ele veio desse ácido aqui, ó, HNO2. O padrão do nitrogênio seria o HNO3, ácido nítrico. Quando perde um oxigênio, que seria o HNO2, ele passa para ácido nitroso. De oso para ito, isso aqui é o nitrito de chumbo. Observa que o chumbo, o Pb, ele não é carga fixa. Qual é a carga desse chumbo, pessoal? A carga desse chumbo é 2+. Então, isso aqui seria o nitrito de chumbo 2. Aluninhos, agora vamos falar um pouquinho a respeito da neutralização dos sais. Lembrando que essa neutralização, necessariamente, eu tenho um ácido reagindo com uma base, isso forma sal e água. Beleza? Tudo bem? Essa neutralização ela pode ser total e ela pode ser parcial. Aluninhos, preste atenção na dica. Toda vez que eu me refiro a uma neutralização parcial, quando aparece isso, geralmente é numa segunda fase. Primeira fase dos vestibulares é muito difícil aparecer neutralização parcial. Tudo bem? Então, o nosso principal foco é aprender a neutralização total. Aluninhos, me ajuda. Todo ácido em meio aquoso, isso aqui forma H+. Tudo bem? Observa que eu tenho aqui o número 1. Esse número 1 ele volta negativo, então eu tenho Cl-. Toda base em meio aquoso, ela gera OH-. Observa que eu tenho um parênteses imaginário. Isso aqui é o número 1. Isso volta positivo, ele volta na forma de K+. Quando eu penso em uma neutralização total, eu vou fazer da maneira, podemos dizer, mais simplista. Eu vou pegar o positivo do primeiro no negativo do segundo. Isso forma água. Agora eu faço o quê? O positivo do segundo no negativo do primeiro. Eu vou fazer uma colinha aqui, ó. K+, Cl-.
Eu cruzo as cargas, Tchansky, Tchansky, isso aqui é KCl. Eu vou montar a reação e depois efetuar o balanceamento. Nessa situação, aluninhos, para você não errar nunca, o que você faz? Coloca o número 1 aqui no sal, ó. Concorda que isso aqui é o sal? Isso aqui é o cloreto de potássio. Potássio, carga fixa, tudo bem? É 1+, eu não preciso identificar essa carga. Um potássio, um Cl, um Cl. Hidrogênio, 1 com mais 1 são 2, 1 vezes 2, 2. No próximo exemplo, observa que eu tenho duas... No próximo exemplo, observa que eu tenho 2H+, e 3OH-. Ou seja, eu vou montar essa reação e para ela ser neutralização total, ao término da reação, eu faço o balanceamento. Isso aqui, meio aquoso, é H+, esse 2 volta na forma de SO4, 2-. Aqui eu tenho Al, 3+, e OH-. Tudo bem? Um detalhe muito importante. Uma vez que é ácido de arrênios, é H+. Uma vez que é base de arrênios, seria OH-. Positivo do primeiro, no negativo do segundo, isso aqui, aguinha. Positivo do segundo no negativo do primeiro. Então, eu tenho aqui o que, moçada? Eu tenho Al 3+ e SO4 2-. Quando a gente cruza essas cargas, o sinal desaparece. Isso aqui fica Al2, SO4, 3. Formação do sal. Esse sal, ele veio do ácido sulfúrico, diico para ato. O nome desse cara é o sulfato de alumínio. Tudo bem? Sim ou não, meninos, meninas? Quando eu penso na neutralização parcial, o teacher colocou aqui, ó, para o ácido. Volta a frisar que essa neutralização ela parece muito pouco. Observa que eu tenho 2H+ e 1OH-. Eu vou neutralizar 1H+ com 1OH-. Esse camarada, quando perde um H+, ele fica assim, ó. Como que eu vou escrever esse composto sem esse H+? HS-. Tudo bem? Sim ou não? Base de arrênios em meio aquoso, OH-. Esse composto, quando perde um OH-, ele fica Li+. Detalhe importante, H+ com OH- é a água. Aguinha, pessoal, aguinha. Li+ com HS-, isso aqui seria LiHS. Toda neutralização parcial, a reação já sai balanceada, então você não se preocupa com o balanceamento. Esse camarada é o que a gente chama de hidrogênio, sal. A nomenclatura desse cara, o teacher vai dar uma palhinha para vocês. É bem simples. Eu tenho um hidrogênio no meio. Eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 1. Então, vai ser o mono. Eu vou colocar um hífen, porque começa com H. Hidrogênio. Mono, hidrogênio. Poderia ser tudo junto, viu, pessoal? Eu vou colocar um hífen para colocar na linha de baixo. Esse cara é o ácido sulfídrico. Na forma de sal, de hídrico, ele passa para eto. Lembra lá, ó, a terminação do ácido e a terminação do sal.
hídrico passa para eto. Ico passa para ato. Ioso passa para ito. Daí forma o famoso doloso mosquito, te mato, te bico, te meto no vidrico. Então, se esse cara ele é o ácido sulfídrico, na forma de sal, eu estou falando de quem? Estou falando do sulfeto. Então, seria monohidrogênio, sulfeto de lítio. Olha que nome bonito. Maravilhoso. Tudo bem, aluninhos? Sim ou não? Agora, quando eu penso na neutralização parcial da base, observa que eu tenho um H+, e eu tenho 2 OHs menos. Eu vou neutralizar um com um. Esse aqui, de repente, como a gente faz menos, às vezes é mais chato para enxergar. Eu vou neutralizar um H+ desse com um OH menos. O Tite é seu amigo? Eu vou fazer com uma cor diferente aqui, ó. Quando perde um H+, o que sobra? O que sobra seria o F-. Quando perde um OH-, o que sobra? Sobra o MgOH+. Agora ficou simples, aluninhos. H+ com OH-, aguinha, teacher. MgOH+ com F-, MgOHF. Esse jovem é o que a gente chama de hidroxsal. O nome desse hidroxsal, eu tenho um OH no meio desse sal, então eu vou chamá-lo de mono-hidrox. Falta de espaço, vamos para a linha de baixo. Vai ficar monohidrox. Ácido fluorídrico, na forma de sal, é fluoreto. Hídrico para eto. Monohidroxi, fluoreto de magnésio, meus amores. Lembrando que o magnésio é carga fixa. A gente não precisa identificar, sinalizar a carguinha do magnésio. Nessa situação, o lítio é carga fixa, tudo bem? Então, a gente não precisa sinalizar a carguinha. Um detalhezinho muito importante, moçada, cortou o magnésio, né? Então, o teacher vai falar de novo, ó. Monohidrox, fluoreto de magnésio. Magnésio. Tudo bem, meus amores? Tamo junto. Um beijo no coração de todos vocês e até breve.